Olá, meus amigos, minhas amigas, alegria em estar com você mais uma vez para esse momento de culto. Seja bem-vindo ao encontro com Deus através deste culto virtual. Que Deus esteja presente aí na sua casa, com a sua família, te ilumine e te proteja também no seu encontro com Ele. Hoje nós temos como proposta de reflexão, baseado aí nos textos bíblicos que vão ser lidos, o seguinte tema: caminhos de morte e caminhos de vida. Que Deus abençoe, que essa reflexão possa nos deixar mais perto dele nos caminhos de vida. Esse caminho de vida pode começar agora com o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e o pedido de perdão de todos os nossos pecados. Então eu te convido a irmos ao altar do Senhor para fazermos esse exercício de espiritualidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua presença e buscamos a Tua orientação para a nossa vida. Sabemos que temos muitos caminhos a serem trilhados, caminhos de morte e caminhos de vida. Sabemos que, por natureza, nossos caminhos são caminhos de morte, e sem a Tua luz e sem a Tua bênção não teríamos oportunidade de conhecer a vida. Te agradecemos porque vieste a nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nos trouxeste um caminho de vida. Ajuda-nos, a Deus, a recebermos a vida que Cristo nos dá através da palavra, na comunhão e dos sacramentos. Ajuda-nos também a encontrarmos em Cristo o perdão de todos os nossos pecados, para que tenhamos perspectiva de vida. Que a Tua graça e o Teu amor nos alcancem no verdadeiro arrependimento e pedido de perdão. Ajuda-nos através da orientação dos Teus santos anjos para que possamos, iluminados pelo Espírito Santo, fazer o caminho que nos leva para perto de Ti. Que a Tua graça também se manifeste em nosso coração ao recebermos as pessoas com quem convivemos. Que tenhamos disposição também de perdoá-las e acolhê-las, assim como somos perdoados e acolhidos por Ti. Concede-nos essa graça em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Para todos que estão verdadeiramente arrependidos de todos os seus pecados, que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador e que desejam corrigir a vida, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que estamos perdoados, que temos novos caminhos, é importante que tenhamos também a sensibilidade de receber a palavra que nos orienta na escolha desses caminhos. E a primeira parcela da palavra de Deus deste culto é do Salmo número 107, que vou fazer a leitura neste momento. Salmo 107, versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. E Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para a cidade em que pudessem uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Essa é a palavra então do Salmo 107. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Amen.
próximo texto que compartilhamos agora é o texto do Antigo Testamento, que nós encontramos no livro de Números, capítulo 21, versículo 4 até o versículo 9. Então aqui a palavra de Deus diz assim: Então os israelitas saíram do monte Hor pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há nem pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo de Israel foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: Faça uma cobra de metal, pegue e a pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Esse é o texto do Antigo Testamento de hoje. Jesus não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida, mesmo tendo de sofrer toda dor até Jesus não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor, me conforta o meu Senhor. Jesus não deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Jesus não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado. Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. A terceira parte da palavra para o culto de hoje nós encontramos agora na epístola, que é a de Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Aqui então a palavra de Deus diz o seguinte: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus.
De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que agora somos, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essa é a palavra da epístola de hoje. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós nos ir. Compartilhamos agora o texto do Evangelho do culto de hoje, João capítulo 3, do versículo 14 em diante. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Esse é o texto do Evangelho. Agora vamos ao Credo Apostólico, nossa confissão de fé. I believe in God the Father, Almighty Maker of heaven and Maker of earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son,
conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried. I believe what I believe. It's what makes me who I am. No, I did not make it. No, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. I believe that he who suffered was crucified, buried, and dead. He descended into hell now. On the third day he rose again. He ascended into heaven, where he sits at God's mighty right hand. I believe that he's returning to judge the quick and the dead and the sons of men. And I believe what I believe is what makes me who I am. And I did not make it, no, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. Father, Almighty Maker of heaven and Maker of earth, and in Jesus Christ His only begotten Son. I believe in the Holy Spirit, one holy church, the communion of saints, and the forgiveness of sin. And I believe in the resurrection. Lord, I believe in a life that never ends. I believe what I believe. So it makes me who I am. I did not make it. No, it is making me. No, I did not make it. No, it is making me. No, I did not make it. No, it is making me. It's the very truth of God and not the invention of any man. Yeah, I believe it. I believe, and I believe it. Oh, I believe it. Oh, we believe it. I believe. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, nós vamos então compartilhando a palavra de Deus agora na reflexão sobre o tema Caminhos de Morte e Caminhos de Vida. Bueno, desde que nós estamos no mundo, na nossa história de humanidade, começando lá com Adão e Eva, nós desfrutamos de liberdade. Esse foi o projeto divino, colocou o ser humano em liberdade dentro do jardim, para que pudesse fazer escolhas, para que pudesse tomar decisões. A humanidade foi projetada por Deus e planejada por Deus para o exercício desta liberdade. Então o ser humano, não poucas vezes, ele prefere caminhos que não são assim tão livres.
às vezes, muitas vezes, o ser humano tem preferido caminhos que são mais rígidos, que são mais severos, que têm mais controle, que têm mais comando. Alguém que me diga o que eu posso e o que eu não posso. Alguém que me diga o que é certo e o que é errado. Alguém que me autorize, alguém que me comande. Existe muito isso. Existem muitos sistemas controladores, religiosos controladores, que estão cheios de gente lá dentro. Porque as pessoas preferem, em vez de assumir a sua responsabilidade de escolha e decisão, que alguém diga para ele o que pode e o que não pode. A responsabilidade é do outro, se estiver certo, se estiver errado. Essa é uma tendência de adaptação que o ser humano procura para se ver livre da sua responsabilidade e que se adapta ao controle mais facilmente. Né? É melhor ter alguém que se torne responsável por mim. Isso diminui a minha responsabilidade, porque daí se tiver algum erro, não é meu, porque me disseram para fazer. Isso me desonera de algumas responsabilidades. Né? Já não responde tanto por si, e se isenta da sua própria responsabilidade, transferindo para o outro a responsabilidade. Isso é um processo que muitas pessoas preferem do que ter que ficar pensando, refletindo, analisando, examinando, escolhendo, decidindo e sendo responsável por si. Veja bem, isto está na contramão de tudo aquilo que Deus criou, porque quando Deus criou o ser humano, apesar dele ser a autoridade maior dentro lá do jardim, ele preferiu deixar o ser humano livre para tomar decisões. Ele deu orientações seguras para o ser humano, mas preferiu deixar o ser humano livre. E a gente aprende dessa ação de Deus de que nós acabamos nos tornando responsáveis por aquilo que conquistamos, por aquilo que decidimos. Esse protagonismo é o que Deus quer de nós. Então, Adão e Eva, eles foram chamados à responsabilidade. No uso da sua liberdade, eles erraram. E quando erraram, eles foram chamados à responsabilidade, à conversa com Deus. Deus chamou os dois lá. E é importante que nessa conversa Deus chama eles. O que aconteceu? Por que vocês fizeram? Como? E Deus tem toda uma conversa de resgate com eles, terapêutica, de resgate, mas chamando eles à responsabilidade. Vai ter que responder pelo que fez agora. Mas não tinha nenhum laço, nenhum cabresto, nem alguma coisa impedindo o ser humano de exercer a sua liberdade lá no jardim. Ele tinha que ser responsável, ele tinha que ter autonomia. Veja, Paulo toma essa palavra, sobre essa palavra, esse cenário, né, da liberdade que Deus oferece, e Paulo vai escrever agora aos Efésios, que é a nossa epístola de hoje. E aí o Paulo vai dizer assim, no capítulo 2, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Ou seja, a escolha equivocada de seguir o caminho do pecado levou vocês a uma consequência trágica, a morte. Essa é a consequência das decisões e escolhas erradas. Tem consequências. E aí o apóstolo Paulo continua lá no versículo 3. Vocês seguiram o caminho mau, fazendo a vontade de vocês apenas, fazer a vontade do Espírito que controla vocês não quiseram, viveram de acordo com a sua natureza humana e fizeram somente aquilo que o seu corpo e a sua mente quiseram. Isso é mau uso da liberdade. O apóstolo Paulo está denunciando isto. E ele diz, tudo isso colocou vocês na condição de sofredores castigados por Deus. As más escolhas, quando vocês não quiseram, dentro da sua liberdade, submeter-se à vontade de Deus, seguir o que Deus estava dizendo, porque a liberdade não engessa, mas orienta. Deus orienta, Deus deu uma orientação, tem uma orientação. Ser livre não significa não ter comando, não ter bases, não ter parâmetros, poder fazer tudo o que dá na cabeça. É isso que Paulo está dizendo, não é assim. Não é fazer o que está na cabeça de vocês, é orientar a cabeça de vocês e a mente de vocês pela palavra do Senhor para vocês ficarem com Deus e não perderem o contato com Deus pelo excesso da liberdade, do uso da liberdade. Então, esses são os caminhos de morte, Paulo está falando. São os caminhos que levam vocês a se separar de Deus. Quando vocês, no equivocado uso da sua liberdade, preferem os caminhos do pecado. Isso desconecta vocês de Deus.
Por exemplo, o povo de Deus lá no deserto, quando a gente leu ali hoje o livro de Números, por exemplo, ali, Números capítulo 21, versículo 4, diz que o povo, de repente, lá no meio do deserto, se viu revoltado e resolveu reclamar de Deus e de Moisés e começou a praguejar lá no deserto por causa da comida. Em vez de irem conversar com Deus e com Moisés, eles resolveram praguejar. Em vez de fazer uso bom da sua liberdade, de tentar dentro do módulo de liberdade explicar ou esclarecer as coisas com Deus, é preferível atirar as pedras. E atiraram pedras, pecaram, se distanciaram de Deus, caminhos de morte. Deus mandou as serpentes, que vieram venenosas e picavam as pessoas e matavam, muitos morreram por causa dessa teimosia, desse mau uso da sua liberdade. Então Deus acabou punindo o seu povo porque o seu povo se afastou dele, porque o seu povo não quis seguir com ele. Deus deixou eles sozinhos em seus caminhos de maldade, porque é assim que acontece. Se você escolher caminhos de morte, você ficará sozinho. Deus não estará com você lá. E esse talvez vai ser o teu maior sofrimento, a tua maior dor, a tua maior necessidade. Sentiu-se abandonado. Veja quando Jesus vem e conversa com a gente, agora vamos olhar para o Evangelho, lá em João capítulo 3, versículo 20, diz assim, Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. E todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as obras más que eles fazem. Jesus Cristo também está denunciando, é assim que vocês têm feito, esse mau uso da liberdade. Então, estão escolhendo caminhos de morte, estão saindo da luz. Fora da luz, os caminhos são de morte. Esses são caminhos que levam à morte. O salmista de hoje, do Salmo 107, ele também tem uma leitura no seguinte sentido, dizendo assim lá no versículo 4, alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. E no 5, estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a sua esperança, porque escolheram caminhos de morte, em vez de caminhos de vida. Dentro do seu exercício de liberdade, escolheram o mal, decidiram o errado e se afastaram de Deus. E veja bem, embora isto aconteça conosco, e acontece com frequência, Deus não nos abandona. De longe Deus nos observa e espera a nossa volta. Espera que no uso da nossa liberdade possamos decidir de novo e escolher de novo, e agora quem sabe escolher certos. Se cuidamos dos caminhos que Deus nos coloca diante de nós, nós perceberemos aonde está o caminho de luz e onde está o caminho das trevas. Se a nossa consciência estiver orientada pela palavra do Senhor, os caminhos sem Deus não são caminhos de vida. Os caminhos longe de Deus sempre são de morte. Andar com Deus oferece garantia de luz, de força, de proteção, de bondade e de amor da parte de Deus. Andar sem Deus é estar nu dessas coisas. Não temos. Os caminhos do pecado não nos oferecem segurança. E se nós afastamos de Deus, nós ficamos à deriva. Os caminhos de morte. Eles nos levarão à condenação eterna. Não há estabilidade sem Deus ou longe de Deus. O pecado pode ser uma experiência duradoura ou momentânea. O caminho de morte pode ser um caminho permanente em que você entra nele e não quer mais sair, ou não consegue, ou não se importa. Ou pode ser apenas aquela experiência momentânea. Um ato pecaminoso pode ser o caminho de morte. Então não significa que andar por caminhos de morte significa estar sempre errado, sempre pecando. Muitas vezes nós que estamos aqui nas melhores intenções, agregados, congregados, participando das atividades, participando de cultos, participando de Santa Ceia, lendo a Bíblia, estudando, orando, tendo uma vida consagrada, ainda assim teremos tentações, porque os caminhos de morte vão cruzar essa nossa decisão de andar com o Senhor. Seremos tentados. Jesus foi tentado por Satanás. Enquanto ele estava em caminhos de vida, o diabo trouxe caminhos de morte para ele. E ele precisou ter muita clareza, ser muito firme para não cair nos caminhos de morte. Não é o que Deus quer para nós. Deus quer caminhos de vida. Deus abriu caminhos de vida. Deus mandou luz para nos iluminar. Deus viu quando Adão entrou no caminho do escuro do pecado e já lhe prometeu um caminho de luz. E mandou Cristo, que hoje é o nosso Salvador. Nós estamos dentro desse caminho.
embora muitas vezes nos afastemos dele em pequenos atos, em pequenas atitudes, que pode ser uma pequena atitude de morte, um pequeno caminho de morte, ou um atalho, porque Deus tem um caminho para a gente fazer lá pela frente e a gente não quer fazer o caminho e toma um atalho. Muitas vezes esse atalho é um atalho suspeito, escuro, quem sabe um caminho de morte. Paulo fala sobre isso de novo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, quando ele diz assim, ó: mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, Ele nos trouxe para a vida, pela graça somos salvos. Deus vai atrás, Deus resgata, assim como Ele veio atrás do Adão. Mesmo sabendo que Adão tinha escolhido um caminho de morte, Deus vem e chama: Adão, Adão, onde estás? Eu quero falar contigo, vem aqui. Deus nos manda caminhos de luz, Deus nos oferece caminhos. Na sua grande misericórdia, Deus ofereceu o caminho e Ele nos quer para Ele. Deus fez e faz ainda hoje para mostrar para nós que Ele nos ama. Abre para nós caminhos de luz, de oportunidades. Nos dá o tempo para fazermos novas escolhas, novas decisões e que essas sejam iluminadas pela sua palavra. E o Paulo então vai falar ainda adiante ali, a salvação não vem de vocês, ela é um presente de Deus. Vocês não conseguem encontrar a salvação sozinhos nos caminhos de vocês. Então vocês têm que andar nos caminhos de Deus, que ali tem a salvação, ali vocês encontram a salvação. Mas ela não vem de vocês, é presente de Deus. Não é resultado dos esforços de vocês, versículo 9. E versículo 10, foi Deus quem nos fez o que agora somos, os filhos da luz. Então tudo é a ação de Deus na nossa vida. Deus nos quer com Ele. Ele nos chama. Deus nos criou para fazermos boas obras. Lá no capítulo 2, versículo 10, ele diz isso, que havia preparado para nós desde sempre. Ele nos chama para isso. Por isso Deus sempre nos chama, nos congrega, nos ilumina e nos santifica, pela ação do Espírito Santo, para nos ter com Ele, porque é com Ele que estão os caminhos de vida. E Ele não quer nos perder para os caminhos de morte. Jesus fala sobre isso no Evangelho, ele diz lá em João 3, 21, mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente o que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Os filhos da luz procuram a luz para que as suas obras sejam manifestas. Nós não nos escondemos para fazer coisas erradas. Nós viemos à luz porque fazemos coisas boas. Nós temos questão de aparecer diante da luz porque temos atitudes boas e positivas. Não vivemos preocupados em nos esconder para esconder nossos caminhos de trevas e de morte. Queremos publicar os nossos caminhos porque são caminhos de luz. Isso é o que Deus espera de nós. E aí, no capítulo 3, versículo 17 de João, diz lá, Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Deus quer salvar, Deus quer nos salvar. Ele quer nos colocar em caminhos de vida. Hoje Deus continua querendo isso para nós, como quis lá no Jardim do Éden, como quis ali com Cristo na sua caminhada quaresmal e como quer salvar a cada um de nós, ainda hoje nos colocando caminhos de vida. A Quaresma nos lembra essa verdade e essa ação divina, esse esforço de Deus de abrir para nós um caminho que é o caminho de luz. E Cristo está abrindo nessa caminhada quaresmal, está abrindo esse caminho com muita clareza e vai chegar ao ponto de atravessar a morte e deixar o túmulo aberto para projetar esta luz para toda a humanidade, para que a humanidade possa caminhar em caminhos de luz, em caminhos de vida. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isso é o que está lá no João 3,16. Essa é a vontade de Deus. A vida, caminhos de vida. Assim Deus orientou Moisés a levantar a serpente de bronze lá no deserto e disse, todo aquele que olhar para a serpente não morrerá. E depois levantou Cristo e disse, todo aquele que olhar para Cristo não morrerá. As duas coisas simbolizam a ação de Deus e a intenção de Deus de salvar a humanidade. E Ele busca essa humanidade. Deus quis do povo um protagonismo. Vocês precisam ir, não adianta só levantar a serpente. Não é mágica. Vocês precisam ir e olhar para a serpente quando vocês forem picados. Esse é o protagonismo de vocês. Vocês precisam fazer o caminho. O caminho da luz precisa ser trilhado por vocês. Não basta apenas o Cristo estar levantado na cruz. É preciso fé, é preciso crença, é preciso que caminhemos em direção a este Cristo.
Esse é o nosso protagonismo. Eles tinham que agir de forma diferente. Eles tinham que fazer o caminho. Esse é o nosso protagonismo. Eles tinham que fazer uma escolha. Eles tinham que tomar uma decisão. Eu quero andar com Cristo, eu vou andar com Cristo. Assim como aqueles tinham que olhar para a serpente de bronze. Hoje Deus está nos convidando para esse protagonismo de fé. Para fazermos escolhas e decisões no caminho da vida, no caminho da luz. Assim Deus levantou Cristo, assim Deus oferece a salvação de presente para cada um de nós. E assim Deus revela o seu amor para toda a humanidade. Mas não coage, não obriga, não coloca cabrestos, nos deixa em liberdade. Ninguém pode nos impor a salvação, é escolha, a gente faz essa escolha. Permanecemos em liberdade desde Adão. Precisamos agir com responsabilidade desde sempre. Precisamos escolher com maturidade e precisamos decidir de forma e de maneira consequente. É o que Deus espera de você e de mim nesse tempo de Quaresma. Ao olharmos para Cristo, essas deveriam ser as nossas atitudes e reações. Deus abençoe que a gente possa ter atitudes assim. Amém. Então, meus amigos, agora vamos lembrar os aniversariantes aí dessa semana. Nós vamos lá no dia 4 de março lembrar o nosso querido Wagner Miller, que é o nosso editor aí dos nossos cultos, também está comigo aqui na minha frente agora. Um abraço para ti aí, Wagner. Dia 4 também nós tivemos o Gustavo Machado. Dia 6 nós temos o aniversário da Dona Maria de Lourdes Becker e também aniversário da nossa escola Martinho Lutero, dia 6. Completando 39 anos. No dia 9, nós temos a lembrança da Manuela Neires Machado, também no dia 9, a Carmela Brochel Guedes, no dia 9 ainda o Lucas Silva Bobsin e o Pedro Augusto Albrecht, que é o nosso músico aqui da comunidade. E no dia 10, fechamos com a Giovana Ramírez Resch. Esses são os aniversariantes dessa semana, então, porque nós levamos aí a nossa prece de proteção, amor e bondade da parte de Deus. Também nós queremos lembrar situações específicas na saúde das pessoas da comunidade. Lembramos aí a situação e condição do nosso querido amigo Vladimir Praz, que está investigando a sua saúde. Tem boas notícias, ainda tem coisas bastante preocupantes, mas queremos agradecer a Deus pelas boas notícias, pelos encaminhamentos e ajuda para a solução dos problemas que ainda existem aí na saúde do Vlad. Também lembramos aí o Tiago, que é filho do Wagner, que ele também está pedindo bênção e proteção para um amiguinho dele, um colega de aula que perdeu a avó, que Deus esteja lá presente com esse coleguinha, confortando também nesses momentos de tristeza, né? A perda da avó sempre é um momento difícil, então que Deus esteja presente aí também com o coleguinha do Tiago. Esses são também os nossos motivos de oração agora. Seguimos orando também para a dona Elza Krebs, pelo Irno também, pedindo bênção e proteção na vida e na saúde deles. Estamos com vocês aí sempre em nossas orações. Que Deus conforte e proteja a todos vocês. Seguimos agora então para o altar do Senhor, para o nosso momento de oração e seguindo o Pai Nosso também. Querido Deus e amado Pai Celestial, nas Tuas mãos nós queremos colocar os nossos desejos de alegria, felicidade, paz, amor e bondade para todos os nossos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas por eles até aqui e te pedimos que sejas amoroso, misericordioso e paciente com todos eles, permitindo que eles possam desfrutar da Tua proteção, do Teu amor, da Tua graça em todos os dias da sua vida. Que os Teus santos anjos estejam no caminho deles, protegendo, abençoando em tudo que eles fazem, que eles também possam ter caminhos de luz, caminhos de vida para seguirem e que possam fazer bom uso das suas liberdades. Também pedimos e oramos pelas pessoas que estão em situação de saúde, um pouco mais debilitados, que Tu, no Teu grande amor, possa atendê-los e socorrê-los. Agradecemos pelas bênçãos recebidas por aqueles que já se recuperaram e pedimos que Tu estejas atento às necessidades dos que ainda estão envolvidos em dificuldades.
Que o teu amor alcance a cada um, os proteja e os abençoe. Pedimos aí também a presença dos teus santos anjos, para trazer consolação, paz, bondade, proteção e amor. Que esses filhos possam sentir-se protegidos e amados por ti, embora muitas vezes cercados por dores, sofrimentos, preocupações e até medos. Que o teu amor se estenda na vida de cada um. Concede-lhes graça, paz, amor e bondade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.